Foi não. Paramos em qual, doutora Jennifer? Qual é o próximo agora? 332? Então chama a julgamento a apelação Cid Fortaleza, apelante também apelado Meirelles e feito serviço de cobrança Eireli. Apelante apelado Núcleo Comércio e Serviço de Tecnologias Limitada. Relator de Badro Carlos Augusto. Número é SAG 084-3357-64-2014-8060001. Requer sustentação oral Meirelles de Freitas Civis, que é apelante apelado, através do doutor Tiago Procópio Aguiar. Não se encontra aqui presente. Policial, olha, por favor, aí. Tiago Procópio, doutor Tiago Procópio. Não tem... Não há ninguém, né? Obrigado. Então, doutor Tiago Procópio Aguiar não se encontra presente. Nem ele e nem o doutor Fernando Augusto. Se o quê? A câmera? Não está desligada. Agora vai. Deu certo? Mas está desligada direto? Não, né? Só no intervalo, né? Pois não. Então, pedindo licença ao relator, vamos prosseguir. Pela ação civil referida, o apelo de Meirelles e Freitas, serviços, conhecido e não provido. Apelo do Núcleo Comércio e Serviço de Tecnologias, conhecido e não provido. Decisão unânime. O julgamento está encerrado. Chama julgamento agravo instrumento de Fortaleza, agravante Banco Bradesco S.A. Gravada, Selma Menezes Gomes. 062-9051-62-2023-8060000. É o número é SAG. Requer ostentação o Banco Bradesco S.A. Através do doutor Olavo Carioca. Boa tarde, excelência. Um momentinho, por favor. Boa tarde, doutor Olavo. Doutor Olavo, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Então, passa a palavra a Vossa Excelência, que dispõe de até 15 minutos. Bom, primeiramente, gostaria aqui de saudar a Câmara, a pessoa do desembargador eminente relator, desembargador presidente, estender meus cumprimentos aos colegas advogados aqui presentes. E, excelências, eu vou, como de praxe, ser breve, tentar ser um pouco mais cirúrgico na minha sustentação, em que pese hoje ser uma matéria inovadora, né, diferente do que eu costumo tratar aqui na Câmara. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Trata-se de um agravo instrumento interposto em face da decisão que julgou impugnação ao cumprimento de sentença. Vou pedir licença aqui para ler trecho dessa decisão a Vossas Excelências. Diante do exposto, e pelo mais que dos autos consta, julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença de folhas 1319 a 1327 e condena o executado Banco Bradesco S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais correspondentes, estes fixados em 10%. Bom, passando-se a parte recursal, as razões recursais propriamente ditas, o alicerce do nosso agravo de instrumento vai incorrer em cima da inocorrência da intimação pessoal da parte. Veja só, excelências, em que pese ter um juiz de primeiro grau reconhecido a inocorrência da intimação pessoal,
para o adimplemento de pagamento de cumprimento voluntário de sentença, o início, diga-se de passagem, após mais ou menos um ano do trânsito em julgado, deixou de aplicar o disposto no 513, parágrafo 4º do nosso Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a alegação tinha sido feita fora do manejo da impugnação, tendo ocorrido o Instituto da Preclusão. No mais, o vício tão somente foi identificado de forma posterior. Contudo, o artigo 485, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, ele enumera as matérias tidas como matérias de ordem pública e devem ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo julgador, né? Então, o fato de terem os patronos da parte recorrida cumprido com os prazos legais não afastaria a necessidade de plena observância das formalidades legais, né? De modo que, ainda que a defesa na execução tenha sido tempestivamente apresentada, o pressuposto de validade do cumprimento de sentença não foi observado. Em se tratando de matéria de ordem pública, não está a falta de intimação pessoal para pagamento voluntário, sujeitas ao Instituto de Preclusão. Então, nesse sentido, foi condenado ainda o meu constituinte ao pagamento do percentual de 10% de honorários advocatícios, contrariando o texto da súmula 519 do STJ, né? Embora o enunciado proíba expressamente o arbitramento de honorários quando da rejeição da decisão de impugnação em sede de cumprimento de sentença, o juiz de primeiro grau ignorou essa premissa. Então, o alicerce da nossa tese recursal vai girar em torno disso, consubstanciando, claro, as teses alternativas contidas no agravo de instrumento, é que eu peço provimento total ao presente agravo. Obrigado, excelência. Pois não, doutor Olavo, passa a palavra ao relator, Dr. Carlos. Presidente, eminentes pares. Presidente, eu vou pedir vênia aqui para ler, parabenizar o doutor Olavo aí pela sustentação oral bem sucinta, né? Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo executado Banco Bradesco S.A., objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 19ª Vara Civil de Fortaleza, que, em sede de cumprimento de sentença número 050-1198-73.2000.0806.000 ao contrário, apresentado por Selma Menezes Gomes, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o executado, ora agravante, ao pagamento de multa e honorários sucumbenciais equivalentes a 10% sobre o montante exequendo remanescente discriminado pela exequente. Inicialmente, quanto à alegação de inocorrência e de intimação pessoal para pagamento voluntário, tem-se que o agravante foi aos autos originais, as folhas 1309/1310, apenas informar o depósito judicial do quanto requerido pela exequente, para garantia do juízo. Em seguida, apresentou às folhas 1319/1327 sua impugnação ao cumprimento de sentença, não apontando, nessa oportunidade, qualquer irregularidade. Assim, a parte foi regularmente intimada, bem como foi certificado o decurso do prazo sem o pagamento voluntário. Em relação aos honorários advocatícios, destaca-se o enunciado da súmula 517 do STJ, abre aspas, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Fecha aspas. No caso em julgamento, o agravante perfez o depósito a título de garantia, que não é confundido com o pagamento voluntário, a fim de opor sua defesa na impugnação ao cumprimento de sentença, sendo, portanto,
devidas às penalidades previstas no artigo 523, parágrafo 1º do CPC. Por fim, no que se refere ao recurso especial número 1.820.963 de São Paulo, revisor do tema 677, em se tratando de recurso decidido sobre a sistemática dos recursos repetitivos, a jurisprudência do STJ, à unanimidade, firmou o comando no sentido de que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acordo proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida é o voto que submeto à apreciação de vossas excelências. Eu vou ler aqui a parte dispositiva. Por fim, cumpre esclarecer que o juízo primeiro, diferentemente do que alega o recorrente, utilizou como base de cálculo para as sanções por falta de pagamento, multa e honorários, o montante exequendo remanescente nos termos do artigo 523, parágrafo 1º do CPC, consignando ainda que o referido valor se encontra às folhas 1.289 a 1.291 do feito originário, conforme se vê na decisão recorrida, o que não merece qualquer reparo. Do exposto, conheço do recurso interposto para negar-lhes provimento, mantendo incólume à disposição do decisum combatido. É o voto, senhor presidente. Pois não. Guardou Emanuel, como vota? Senhor presidente, cumprimento aqui o novo advogado. Está sempre fazendo sustentação oral aqui, né? Sempre sai muito bem. A matéria aqui é muito simples. O Bradesco, penso que é o Bradesco aqui, o banco, a entidade de crédito, é o Bradesco realmente. Ele é o depósito que foi feito para garantia do juízo. Bem claro, inclusive sua excelência, tanto na caixa alta aqui, que chamamos negritada, como no item 2, diz claramente, não foi com pagamento, né? Então, eu acho que outras questões laterais, eu creio que não ofende esse nosso pensamento, né? Pensamento, no caso, do senhor excelência relator, né? e nenhuma extensão. Enquanto eu mantenho o voto já lançado do sistema provisório pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Pois não, desembargador Manuel, também vou acompanhar a relatoria, mas antes vou cumprimentar mais uma vez o doutor Olavo, parabenizo Vossa Excelência pela sustentação oral. De fato, o Bardo Carlos, acertadamente aqui, está desprovendo o recurso. Está muito claro aqui, não é, desembargador Carlos, que o depósito foi feito não com intuito de pagamento, mas só com intuito de garantia. Também há uma peculiaridade aqui, que é até uma preclusão, né? Uma preclusão, porque a parte peticionou, inclusive impugnou, e não levantou a questão de nulidade, né? Uma preclusão, só veio aqui reiterar em sede aqui do agravo de instrumento, quando já havia uma preclusão consumativa, né? Por outro lado, o desembargador Carlos aplicou aqui, como eu gosto de dizer, secamente a súmula 517, né? Do STJ, que são devidos honorários no cumprimento de sentença, e ressalvou até que é do remanescente. Então, aqui eu não vejo como. Doutor Olavo, com todo respeito à tese do banco, eu acompanho a relatoria. Então, anuncio o resultado do julgamento. O agravo de julgamento conhecido e não provido. Decisão consensual. Agradeço, doutor Olavo, mais uma vez a presença de Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Boa tarde, boa sessão. Finalzinho, né? E aqui é o tipo do caso que, se o banco tivesse sido, no sentido mais diligente, tinha evitado, porque a incidência aqui da multa honorária, a quantia não é pequena, não. Eu observei isso também, né? Mas, logo, a lei temos que aplicá-la. Não é? É isso mesmo. Você não guardou, boa tarde. Vamos agora 99, doutor. Ali esperando o agravo intercível de Fortaleza, agravante de Companhia Energética Ceará, Enel, agravado José Humberto Raulino Silveira. De minha relatoria, número SAG 0000302025806001/50.000. 99.
E queria ostentação oral agravada, José Humberto Raulino, através do doutor Zé Wagner de Oliveira Braga. Aqui presente, o AB será 9.552. Enquanto eu localizo aqui, doutor Braga. Desculpe, é Braga mesmo, é o final. É. Os amigos querem me fazer raiva, dizem que é uma Braga, né? É o 99. Doutor Wagner. Eu acho que Vossa Excelência é conhecido mais por Wagner, né? Pronto, doutor Wagner, eu vou aqui dialogar um pouquinho com Vossa Excelência, sobretudo por seu relator. Evidentemente, Vossa Excelência, como advogado experiente aqui no foro, pode se entender de realizar a sustentação oral sem nenhum problema, lógico. Eu estou dando provimento só para reduzir o valor do dano moral para R$3.000. No mais, estou mantendo incólume a sentença. Esse é o nosso patamar aqui da Câmara. Bom, Excelência, né? Muito obrigado. Viu? Sobretudo porque aqui na Câmara também, só para esclarecimento de Vossa Excelência, a ação é de 2005, né? É uma ação que já tem aí 15, quase 20 anos. Então, os consecutários, quando incidirem aqui, consecutários, júri e correção, a Câmara, lógico, leva em consideração também isso, né? Isso aqui vai subir consideravelmente, mas esse é o nosso patamar. Então, Vossa Excelência declina. Então, anuncio o resultado do julgamento. Já se encontra unânime. Agravo interno cível conhecido e parcialmente provido. Sistema do voto relator. Decisão unânime. Agradeço a presença de Vossa Excelência. Doutor Wagner. Então, vamos aos virtuais. Apelação Cid Juazeiro. Apelante Paulo Davi Pinheiro de Souza. Apelada Unimed Cariri, Cooperativo de Trabalho Médico Limitado, relator de Bardô José Ricardo. Até logo. É o 227-0200-99488-2022-8060112. Requeriu sustentação oral. O apelante está vendo o doutor Paulo Jorge Quezado Gugel e Silva. O AB 16.629. Doutor Paulo, boa tarde. Doutor Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Doutor Paulo, podemos passar direto para a sustentação oral sem leitura do relatório? Sim, senhor. Então, Vossa Excelência está com a palavra por até 15 minutos. Excelentíssimos senhores, juízes embargadores componentes da primeira Câmara de Direito Privado, senhores servidores, colaboradores, segurança, Defensoria Pública, Ministério Público, colegas advogados aí presentes na sede do tribunal e colegas advogados presentes aqui através da videoconferência, a todos o meu boa tarde, quase boa noite. Bem, excelências, fazendo apenas um pequeno resumo da situação, o meu constituinte, o apelante, o senhor Paulo Davi Pinheiro de Souza, ele ingressou com ação judicial em vista à necessidade de reembolso de despesas médicas que teve diante de uma situação de um serviço não prestado pela sua operadora de saúde. Nós sabemos que a operadora de saúde, a função dela é basicamente a garantia de cobertura contratual assistencial dentro de uma rede credenciada ou referenciada, nas hipóteses em que os seus utentes, usuários, né, necessitam dessa salvaguarda. É basicamente um contrato de seguro, onde, havendo a previsão contratual daquele mal, daquela situação, na necessidade de uma consulta, de uma intervenção cirúrgica, do fornecimento de um medicamento, ele vai lá e vai garantir. Na prática, paga-se um plano de saúde para que você não saiba nem sequer quanto custa um serviço de saúde. Essa é a ideia. Até porque muitas pessoas, dentro dessa situação de risco, para os ambos os lados, algumas pagam sem usar e outras usam em demasia, não compensando, às vezes, para uma determinada operadora de saúde. Neste caso, nós temos um paciente, aqui apelante,
que foi diagnosticado com doença de dorsalgia refratária. Ela significa, né, até pelo nome mesmo, que são dores intensas na região das costas, né? E quando ela é refratária, justamente porque ela é indiferente, ela é insubmissa a terapias comuns, como o uso de medicamentos, anestésicos, o que for, analgésicos também. Ou seja, ela não traz esse efeito facilmente. Então, o paciente aqui, ele está sujeito a dores intensas por períodos prolongados. 15 dias de dores ininterruptas numa pessoa modifica muito a compreensão das coisas e até mesmo a vontade de se viver. Então, sendo usuário do plano de saúde, o apelante procurou, obviamente, se servir da rede credenciada ou referenciada. A rede credenciada, o nome já diz, credenciar é confiar. Não é à toa que se diz, por exemplo, olha, minha filha, pode casar com esse rapaz porque eu credencio, ou seja, eu confio nele, eu o conheço, então ele se serviu da rede credenciada, e a rede credenciada, após uma análise da sua situação, as folhas 15, certo? Vez que a assinatura conta com o carimbo da sua operadora de saúde Unimed, diz que a abordagem via anterior não é realizada por nossa equipe, ou seja, os profissionais, a entidade que foi indicada pela operadora de saúde, ela própria, usando inclusive o registro pelo profissional Dr. Ronaldo Ferreira, neurocirurgião, disse que não tinha condições de realizar. Eu sei que aqui na região do Cariri, sobretudo na nossa capital da fé, Juazeiro do Norte, muito se evoluiu em matéria de educação, em matéria de saúde. Antigamente, quando se tinha um mal, ia ao médico. Se persistia, ia pegar o ônibus para Fortaleza ou para Recife. Hoje não. Muitos hospitais são hospitais de referência aqui. Temos orgulho de receber, inclusive, pacientes da capital, Fortaleza, aqui, em determinadas situações, para fazer tratamento. Então, mas, nesse caso, voltamos ao passado, quando, ao meu constituinte, foi dito que a equipe não tinha condições. E nesse mesmo documento que repousa as folhas 15, Excelência, abre aspas, o caso apresentado tem urgência para cirurgia. Ou seja, num só tempo em que se diz que não tem condições de fornecer o serviço, de prestar aquela assistência pela operadora de saúde, diz também que a situação reclamava urgência. Daí, em contato com a sua operadora, certo? Encontrou-se a salvaguarda em São Paulo. Foi às suas custas para São Paulo e nesse itinerário, em contato com a operadora, até que todos os ajustes prontos para submissão ao procedimento, recebeu da Central Nacional Unimed a informação, na verdade nem foi da Central Nacional, foi do próprio hospital, de que não haveria cobertura assistencial. E não foi dito que não haveria, porque lá em Juazeiro do Norte tinha equipe para fazer, não. Em nenhum momento, no todo o segmento da marcha processual, a Unimed Cariri ousou apresentar aqui a prova que sua rede credenciada tinha. Apenas no ano seguinte, meses depois, ela junta uma declaração dizendo que de um médico que nem se sabe se ele é credenciado mesmo, nem sabe se ele é credenciado na época, prova que a própria operadora poderia tê-la produzido e não fez. Então, lá no dia da cirurgia, foi informado em 2021 que ao paciente não haveria cobertura assistencial. E ele, tudo bem, farei as minhas dispensas, eu vou pagar. São situações como essa que, às vezes mesmo, excelências, nós levantamos questionamentos sobre o próprio prestador em si, sobre o hospital, sobre a clínica, sobre essa informação. Porque sabemos que é vantajoso fazer fora do plano de saúde. Existem procedimentos que são feitos através das operadoras e seguradoras de saúde que pagam equivalente a 20% de pacientes normais sem plano de saúde. Não é sem razão que quando vai se reservar, por exemplo, uma consulta por telefone, a pessoa pergunta, é pelo plano ou é sem plano? Porque se é pelo plano, nós teremos vagas só daqui a um mês. Se é sem plano, o senhor pode vir agora que nós vamos lhe atender. Infelizmente é assim. Uma vez me perguntaram, é privado ou é particular ou não? Eu pensei, meu plano é particular, não é SUS. E quando eu cheguei lá que eu apresentei a minha carteira do plano, a pessoa se assustou. Disse, não, moço, o senhor disse que era particular. Mas meu plano é particular, eu pago.
Então, perceba, Vossas Excelências, que há essa dúvida de que o hospital tenha, em contato com a operadora, facilitado essa não cobertura. E a forma como foi feita, colocando o paciente que se encontrava com um nível excessivo de dor, certificado pela própria Unimed, com base nas folhas 15, foi submetido à assinatura de um documento que repousa as folhas 177, onde ele estaria aqui isentando o sistema Unimed da cobertura e ainda dizendo que ele não teria direito ao seu reembolso. Qual o sentido desse documento para o paciente? Se ele já estaria a pagar ali, por que a Unimed impôs essa assinatura através do hospital? Não tem sentido nenhum. Para o paciente, naquela circunstância, ele estaria assinando um documento em que a operadora de saúde dele não estava responsável pela qualidade do serviço prestado, porque estaria, portanto, fora da sua rede credenciada. Fora da sua rede credenciada. Feito o procedimento, quitado, com muito sacrifício, porque quem paga um plano de saúde não está preparado para isso. Pelo menos esse é o plano, como é o próprio jargão das propagandas de algumas operadoras de saúde. Essa é a ideia. Então, ele concorre com o pagamento, retorna a Juazeiro do Norte e vai buscar o reembolso. E a Unimed diz, não, você assinou um documento, nós não temos obrigação em te ressarcir de absolutamente nada. Então, ele ingressa no judiciário, ele comprova nas folhas 15 que a Unimed não prestou serviço, porque disse que não tinha. A Unimed, quando contesta, ela apresenta, como eu falei anteriormente, um documento, que é uma declaração assinada pelo Dr. Cícero Jota, que também é um neurologia e neurocirurgia, suas especialidades, em que ele informa que teria capacidade de fazer o procedimento. Ele informa, Excelência, em julho de 2022, quando a cirurgia foi em outubro de 2021. A Unimed não comprova em nenhum momento, e tudo que a Unimed gosta de fazer é documentado, está aí a declaração que ela exigiu que o meu constituinte assinasse para que fosse feito o procedimento cirúrgico, muito embora pague por ele, naquela situação afetiva, ela não comprova em situação nenhuma aqui que ofereceu por sua rede credenciada, no caso aqui o doutor Cícero Jota, quiçá é credenciado, porque aqui não comprova, a assinatura dele, diferente da sua folha 15, não tem um carimbo da Unimed, o que poderia sugerir, presumir, que fosse ele credenciado, inclusive naquela época, em outubro de 2021, que a Unimed teria essa garantia. Ou seja, ele não saiu da rede credenciada ignorando profissionais que estariam à sua disposição. Quem não preferiria isso? Quem não preferiria, diante das circunstâncias, fazer na sua própria cidade, sem gastar transporte, sem ter todas essas despesas, todas essas preocupações que certamente agravam a sua saúde, quando a sua operadora de saúde estaria oferecendo, porque na prática ela não ofereceu. Infelizmente, existem obstáculos que são criados por operadores de saúde, justamente criando esse ambiente. Um exemplo disso, nós vemos até na advocacia, que alguns colegas fazem, que eu entendo que é a conduta antiética. Por exemplo, se uma pessoa procura um advogado, está aqui com a citação para que se faça a defesa no prazo de 15 dias. O advogado vai ganhando tempo, pede documento, pede informação, remarca aquele retorno do cliente, e quando é no 14º ou mesmo no 15º dia, diz, olha, meu valor é esse. E a pessoa diz, não, doutor, agora o que é que eu posso fazer? Eu tenho tempo para procurar outro profissional que possa, dentro do tempo, do prazo processual fatal, apresentar uma defesa com tempo? Não tem. Então, o que nós temos aqui é isso. Chegou-se ao limiar da dor, da angústia, da preocupação, para que se diga, não vamos cobrir. E ainda se submeta a uma assinatura de um documento em que não há qualquer sentido e que ainda permite a interpretação de que apenas estava isentando para a responsabilidade civil e não para o reembolso. O artigo 112 do Código Civil, Excelência, prescreve que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que o sentido literal da linguagem. Temos aqui também a vulnerabilidade do consumidor. Nas relações de consumo usuais, como alguma pessoa que vai no supermercado fazer compras, se reconhece a vulnerabilidade, se relativiza as interpretações dos contratos, dos termos, das assinaturas que são impostas ao consumidor, o que dizer das situações em que é comprovadamente verificado
que o paciente estava submetido a dores e, portanto, à aflição, estava nervoso, desconcentrado. Nesse caso, Excelência, houve, na prática, e infelizmente, uma manobra em que se colheu uma assinatura sem sentido, em que se colheu um ato aparentemente de vontade, todavia viciado, e que não deve ter valia. Devemos sempre lembrar, senhores julgadores, que toda decisão judicial, ela significa um exemplo. Toda ela. Se por um provimento ou um não provimento de um recurso, mas sempre, sempre um recado que se dá à sociedade. Então, nesse julgamento, quando o juiz de primeiro grau entendeu a validade dessa declaração, que repousa aqui, me perdoe a redundância, as folhas 177, ela diz que esse documento compensa ser utilizado em situações como essa. Compensa ser utilizado em situações como essa. Então, não só a própria operadora apelada neste caso, mas outras operadoras podem ver, não, então vamos usar da mesma tática. Vamos aproveitar essa vulnerabilidade, vamos nos servir desse aparato que nós temos e de um contato do qual não participa o usuário entre a rede credenciada, entre os prestadores de serviço, para articular o recolhimento desse, abre aspas, aceite, para que a gente fique isento de qualquer reembolso nessas circunstâncias. A contrário senso, se reconhecer que esse documento não teve valia, a operadora de saúde ela vai pensar, não compensa então. Seria menos dispendioso para nós se a gente já tivesse oferecido, caso realmente tivesse. Lá em Juazeiro do Norte, perdão, aqui em Juazeiro do Norte, certo? Essa cobertura assistencial por esse profissional. Por que ele não foi oferecido? Por que permitiu que o meu constituinte fosse a profissionais que não tinham capacidade autodeclarada para isso? Quando eu digo capacidade, eu não estou falando de competência, de talento. Eu falo de, às vezes, até um aparato técnico ou um credenciamento específico para o procedimento. Tanto é que ele teve que ir para a principal cidade do nosso país. E por que não dizer a maior cidade das Américas hoje? Até porque São Paulo já passou a cidade do México e Nova York, com relação, sobretudo, à população. Então, o que temos, excelências, aqui é uma manobra da operadora de saúde para que conseguisse esse aceite sem sentido, porque ele já estava pagado. Por que ele tinha que isentar a operadora de saúde? Qual foi a vantagem que ele teve em assinar esse documento? Absolutamente nenhuma. Eu entendo, excelência, se estou aqui sustentando e não há o advogado da outra parte sustentando, é porque nas razões escritas apresentadas a vossas excelências, até então não conseguiu o convencimento. Mas por essa sustentação, que agora vai se encerrar em poucos segundos, peço a vossas excelências que reflitam nessa circunstância e peçam vista do processo, retirem, reavaliem essa situação, sobretudo no alcance que essa decisão pode dar. Eu agradeço a atenção de vossas excelências, pedindo o provimento deste apelo, a reforma em toto da decisão de primeiro grau e desejando, desde já, mais uma vez, uma boa noite e ainda uma boa sessão e bons julgamentos. Muito obrigado. Pois não, doutor Paulo. Agradeço a citação de Vossa Excelência e passo a palavra ao relator de Bardô, José Ricardo. Muito obrigado, senhor presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar aqui o doutor Paolo Giorgio, que ocupou aqui de forma brilhante a tribuna virtual perante esta colenda Câmara. Mas eu adianto, doutor Paolo, que a minha proposta de voto é no sentido de confirmar a sentença recorrida pelo cliente de Vossa Excelência e esclareço ao colegiado que a questão diz respeito a um pedido de reembolso de uma cirurgia realizada, senhor presidente, por profissional que não integra a rede credenciada da Unimed do Cariri. Então, a questão se restringe a saber se, conforme a lei dos planos privados de assistência à saúde, a operadora de plano de saúde está ou não obrigada a prestar um serviço perante profissional não credenciado ao plano de saúde. E a resposta que eu encontro é negativa, ou seja, a operadora de plano de saúde ela não está obrigada a fazer esse reembolso para custear tratamento que foi buscado moto próprio
junto a um profissional não credenciado, porque esses tratamentos eles devem ser realizados perante os profissionais credenciados ao plano de saúde. E, no caso concreto, havia profissionais especializados, credenciados à Unimed do Cariri para prestar esse atendimento. No entanto, o usuário do plano de saúde ele foi buscar esse atendimento em São Paulo, de onde manteve um contrato com a operadora de plano de saúde e foi devidamente esclarecido de que poderia obter esse tratamento perante profissionais credenciados ao plano de saúde. Há um áudio consubstanciando esse diálogo aqui, em que ele peremptoriamente recusa ser atendido por profissional credenciado ao plano de saúde. De maneira que de forma bastante sucinta e objetiva, não encontro respaldo legal para que haja esse reembolso quando o usuário do plano de saúde, por iniciativa própria, procurou o atendimento de forma particular perante profissional não credenciado ao plano de saúde. Com essas considerações, caros colegas, senhor presidente, voto pela confirmação da sentença recorrida e, por conseguinte, para desprover o apelo do recorrente. É o voto, senhor presidente. Pois não, senador Zé Ricardo, retifico o nome, chamei o doutor Paulo de Paulo, retifico, peço desculpas, doutor Paulo Jorge, que sempre realiza aqui sustentações orais da comarca de Juazeiro do Norte. Né, e devidamente paramentado. E devidamente paramentado, exatamente. Sempre muito elegante. Como vota o eminente embaixador Carlos Augusto? Excelência, é uma matéria já pacificada aqui na Câmara, né? Acompanha a relatoria. Eu trago uma apelação exatamente nesse mesmo sentido, que Vossa Excelência já votaram provisoriamente, né? Onde a parte, né, ponte própria vai receber o tratamento médico hospitalar fora da rede credenciada, evidentemente, quando o plano de saúde detém todas as condições de realizar aquele procedimento. Né? Então, se ela faz a opção, não é possível ressarcimento. Isso é no meu feito, eu não faço parte da turma jogadora, eu estou só aqui esclarecendo que é da nossa jurisprudência. Bador Emanuel, como vota Vossa Excelência? Não, presidente, cumprimento aqui o doutor Paulo, meus cumprimentos aí de Juazeiro do Norte. Essa matéria é bem pacificada aqui. Né? A não ser situação bem excepcional, que a pessoa esteja lá em São Paulo e que haja uma intercorrência bem urgente mesmo, né? Precisa de um processo cirúrgico sem tardança, que não é o caso aqui dos autos. Então, fazendo fora da rede credenciada, nós temos decidido aqui repetidamente de que o plano de saúde não pode ser obrigado a custear despesas. E aí, como eu já falei, parabenizando o doutor Paulo, e é desse modo que nós temos decidido aqui, e eu sou pelo conhecimento e desprovimento, mantendo a sentença, fazendo o que eu já o fiz pelo sistema provisório. É como eu voto. Durante o Bador Manuel, anuncio o resultado do julgamento da apelação civil conhecida e não provida. Nós temos o voto também de relator. A decisão é consensual. Cumprimento mais uma vez o doutor Paulo Giorgio. Obrigado, Excelência. Boa noite a todos. Até logo, doutor. Boa noite, doutor. Chamar julgamento agravo de instrumento de missão velha, agravante Leilson. Sarava Ribeiro, gravada Marta Alves. O número não está aparecendo. Relator de Bador José Ricardo, número Já deu. 063-0984-36-24-806-0000. Requerer sustentação oral agravada através da doutora Erivanda Cavalcante Mendes de Vasconcelos. Escritório profissional em Juazeiro do Norte. Boa tarde, senhores. Conseguem me ouvir? Boa tarde, doutora Evanda. Sim, ouvimos bem. Bem, enxergamos bem Vossa Excelência. Doutora Evanda,
Vossa Excelência pode passar diretamente para a sustentação oral, sem leitura do relatório? Sim, Excelência. Então, Vossa Excelência está com a palavra, por até 15 minutos. Não sei se dou ainda uma boa tarde ou uma boa noite pelo adiantar da hora, e confesso que minha fala ficou um pouco mais delicada devido ao extenso trabalho que foi a tarde de hoje para os senhores. Espero que tenham aí uma paciência. Vou tentar ser mais cirúrgica do que muito longa, ainda que o tempo de 15 minutos seja concedido pelo tribunal. Excelências, o agravo que foi interposto pelo senhor Leilson, ele tem uma situação muito peculiar, ainda que parecido com todas as outras sustentações que eu ouvi há pouco, que trata do direito de família. O senhor Leilson conheceu a sua ex-esposa quando ela tinha 14 anos. Eles moravam em Missão Velha, uma cidade que eu não sei se os senhores conhecem, Excelências, aqui no interior, perto de Juazeiro, Barbalha, certo? E é uma cidade onde todo mundo se conhece. Se conheceram numa idade ainda muito nova, ela com 14 anos, são de famílias de Missão Velha e cresceram juntos. O trabalho que o senhor Leilson começou a desenvolver com a esposa, quando casaram, é o que antigamente se chamava de galego. Era aquela pessoa que botava a mercadoria na bicicleta e ia vender de porta em porta e anotar no caderno, que hoje se chama de crediarista, que isso já era um trabalho da família do senhor Leilson, o agravante. E assim cresceram juntos, se casaram, tiveram 2 filhos e foram crescendo juntos, foram adquirindo bens, propriedades, crescendo o patrimônio. E a agravada, a senhora Marta, que é a pessoa a quem eu estou aqui representando, ela não foi só a dona de casa. Vejamos que esse detalhe não é a dona da casa, né? Normalmente é a dona de casa. Ela sempre trabalhou. Eles passaram a ter propriedades, passaram a ter imóveis para aluguel e recebiam né, na época, os aluguéis desses imóveis. A parte do crediário foi crescendo e ela trabalhando. Ela fazia os contratos, ela fazia os recebimentos dos aluguéis, fazia pagamentos, mas toda a abertura de empresa, criação de CNPJ, contratação de funcionário, sempre ficou a cargo dele. Mas o casamento chegou ao fim. No que o casamento chegou ao fim, foram se desgastando, tá? Passa a ser muito pessoal, mas coisas dentro da residência, no seio da família, que isso vai ser, eu espero que seja rediscutido, mas não cabe aqui o agravo, o casamento acabou. E ele, um poder de, como eu diria, de persuasão, de não ter atrito mais, de fazer um divórcio amigável, consensual, foi dizendo a ela, vamos cuidar do patrimônio, nossos filhos vão se formar em medicina, um inclusive já está formado, e vamos fazer com que fique tudo bem para ele. E começaram a conversar pelo WhatsApp, né, já que não estavam mais convivendo juntos. Ele levou a ela uma peça de divórcio com alguns bens relacionados, através de um único advogado. E consta no agravo, precisamente na página, um print, na página 563 do agravo, onde ele pergunta se ela pode assinar a peça do divórcio, vamos fazer consensual, vai dar tudo certo, você é uma mulher boa. Ela disse, não, mas mande para mim, eu quero ler. Aí ele foi lá, na casa dela, tem isso no WhatsApp, ela assinou e ela começou a questioná-lo. E ele disse que era apenas um rascunho. Resumindo, tem no agravo que ele entrou, recebeu a peça, deu entrada no divórcio consensual, abre e fecha aspas, no dia 4 de setembro de 2023. E nessa mesma data, eles conversam no WhatsApp, onde ela faz vários questionamentos, onde eles não se preocupe, vai dar certo, a gente volta a discutir. E ele deu entrada no dia 4 de setembro, às 15h02, se eu não me engano, e conversando com ela no WhatsApp depois disso. E ela não sabia que o divórcio tinha sido dado entrada. Uma das celeumas de tudo isso é que foi um único advogado, Excelências. Ela assinou a procuração, ela assinou a peça do divórcio, onde ele disse a ela que era apenas um rascunho que iam conversar. Tanto que, em conversa pelo WhatsApp, ele fala, vamos conversar, vai ficar tudo. Ela questiona, mas não tem patrimônio tal, não tem patrimônio tal. Ele disse, não, vai ficar tudo acertado. Como é que ela descobriu o divórcio, Excelências? Porque chegou um funcionário dele, com mandado de averbação, com as coisas dela num saco, eles já estavam separados de casa,
e entregou a ela. Ela ficou sem chão, sem saber o que fazer, e já não falava mais com ele no WhatsApp, tudo bloqueado, e ela foi procurando ao escritório, e nós fomos tentar entender e colher todas as informações. Entramos com ação de nulidade. Dentro dessa ação de nulidade, nós dissemos ao juiz que na ação de divórcio, que foi entrada no dia 4 de setembro, ela correu muito rápido e transitou em julgado, tudo com um advogado. Por que é que eu ressalto isso? Ela nunca viu o advogado para quem ela assinou a procuração. Tanto é que tem nas folhas, na página, posso estar enganado, 99, o advogado para quem ela assinou subestabeleceu sem reserva de poderes, tá? Posso estar enganado aqui, para um outro advogado. E esse outro advogado passou a impulsionar o processo. O que chamou a atenção quando entramos com a nulidade é que até a Procuradoria do Estado questionou a desproporção de bens que estava relacionado naquele divórcio consensual entre a senhora Marta, a que é agravada, e o senhor Leilson, a que é agravante. Ficou assim muito patente. E o advogado que estava recém-subestabelecido começou a peticionar, dizendo que não precisava, que tinha um interceder para pagar. Resumindo, o juiz transitou em julgado a ação de divórcio e a vida seguiu. Quando nós descobrimos tudo isso, que fomos ver data, essa linha do tempo, Excelência, o que foi que nós descobrimos também? Que o patrimônio, o senhor Leilson, entre a data do divórcio, até onde ele conseguiu psicologicamente prendê-la, tá? Porque a violência patrimonial é invisível, e foi invisível no caso dela, ele foi fazendo o quê? Usando a assinatura que tinha dela, do GovBR, foi tirando, ele já fez isso da época da separação de fato, entendam, até o divórcio, foi tirando bens do nome deles dois. Tirava ele, depois tirava ela e botou no nome dos dois filhos. Então, hoje, o grosso do patrimônio é gerido pelo agravante, está no nome dos dois filhos. São dois jovens rapazes que não têm nem 25 anos, e eles possuem um patrimônio de mais de 2 milhões de reais. E eles não gerem nada. Tudo é a cargo do pai. Se qualquer de vossas excelências conhecer Jamacaru, é frio, é um ar agradável, eles têm uma propriedade imensa, onde lotes estão sendo vendidos, que quem cuidava era ela. E quem está recebendo tudo isso é o senhor Leilson agravante. Quando entramos com a nulidade, conversamos com o juiz e mostramos, excelência, o senhor foi induzido a erro, o senhor não marcou a audiência, o senhor não ouviu, não viu ninguém. E o juiz disse, mas veio com um advogado, tudo assinado. Eu disse, doutor, pelo benefício da dúvida, se o senhor Leilson nada teme, nada fez de errado, vamos trazer isso à tona. E o juiz, dentre os pedidos que ele deferiu, foi o de quê? Suspendo os efeitos da sentença do divórcio. Aí, por isso que o senhor Leilson agravou. Ele quer o agravo hoje, o objetivo dele, que o nosso é contrário, é que a sentença do divórcio continue tendo validade. Que os efeitos da sentença não sejam suspensos, porque vai voltar tudo ao status quo. Vai ser mostrado de maneira mais clara que todos os bens, grande massa dos bens, está com os filhos. Que o que a senhora Marta ficou não é nada diante do que os dois construíram. Então, eu não compreendo, dentro do direito e de uma moral, qual o receio de o senhor Leilson tem de levar tudo isso à tona de volta, excelências. Porque isso vai ser esclarecido. Se a ele for dada a razão, legal, recorre quem achar ruim. Se for a ela, vai ter que ser esclarecido. Os meninos, os filhos, os garotos, os homens, hoje, eles só ficam o quê? Dizendo, meu pai me sustenta, o pai pensando, na verdade, na época que os dois estavam estudando fora, os dois, o pai e a mãe, me sustentavam. Hoje, os filhos não são sustentados pelo senhor Leilson, e eu sei que a nossa sustentação aqui é gravada, os meninos se sustentam por si só, porque o patrimônio é deles. O pai agravante, o senhor Leilson, não os sustenta mais, mas é quem gere tudo. Tudo. Então, hoje, a nossa súplica, o nosso requerimento é de que seja por uma questão de justiça, ética e moral, e quem não tem medo vai aparecer. É que a sentença do divórcio, que teve os efeitos dado pelo juiz de admissão velha e suspenso por esse agravo, que ela volte. Que a decisão na nulidade, que foi dada pelo juiz da comarca de admissão velha, ela não tem os efeitos suspensos, que ela continue válida para que possa ser tudo rediscutido e reanalisado. Excelências, esse é o meu pedido e agradeço demais a paciência dos senhores. E saúdo aos colegas advogados presentes, o meu amigo, meu sócio, meu companheiro, doutor Pedro Ivan, que está aqui me ouvindo.
certo? À Defensoria Pública, aos servidores. Um grande abraço. Obrigado, doutora. Eu passo a palavra ao eminente relator, desembargador José Ricardo. Muito obrigado, senhor presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar aqui a doutora Erivanda. Doutora Erivanda Cavalcante Mendes de Vasconcelos, que fala lá do Juazeiro do Norte. Aprazível Juazeiro do Norte. Pujante Juazeiro do Norte. Perfeito. Receba meus sinceros cumprimentos, doutora Erivanda, mas nós estamos diante de uma ação anulatória de uma homologação de acordo judicial de divórcio em que o juiz de primeiro grau concedeu liminarmente uma tutela no sentido de suspender os efeitos dessa decisão homologatória de acordo. E, ao contrário do que foi sustentado pela nobre causídica com a máxima vênia, essa sentença homologatória de acordo ela goza de presunção de legitimidade, de validade, conforme elencado pela lei civil. No caso concreto, como foi sublinhado pela nobre causídica, a cliente dela, que é agravada nesse processo, ela subscreveu uma procuração ao advogado e foi com base nessa procuração que o acordo de divórcio foi levado a juízo e lá homologado. De maneira que os alegados vícios de consentimento eles não podem ser evidenciados logo no início do processo. É necessário que haja uma demorada apuração acerca do alegado vício de consentimento para que possa ser desconstituída essa sentença homologatória desse acordo. Enquanto isso, não há como, de antemão, em uma tutela antecipada, suspender os efeitos dessa decisão que, repito, goza de presunção de validade. E ainda mais na situação em comento, essa decisão que concedeu a tutela antecipada, ela foi concedida de forma não fundamentada, pois a tutela provisória ela foi deferida considerando apenas, senhor presidente, caros colegas, aspas, questões de urgência e o risco de perecimento do direito, sem dizer absolutamente quais seriam essas questões de urgência e qual seria o risco de perecimento do direito diante, repito, de uma sentença judicial homologatória de um acordo que goza de todas as presunções de validade, de veracidade, de legalidade, até que haja alguma demonstração de vício de consentimento que a possa invalidar, lógico, após o devido processo legal. De maneira que, com essas considerações, de forma bastante sucinta e objetiva, eu conheço do recurso para dar-lhe provimento e, por conseguinte, confirmar a liminar concedida pelo juiz adquém, a fim de revogar a decisão interlocutória agravada. É o voto, senhor presidente. Pois não, desembargador José Ricardo, como vota desembargador Carlos Augusto? Senhor presidente, acompanho a relatoria, uma decisão, um processo que começou agora, né? De forma que, até prova em contrário, a sentença está vigente, né? O acordo que homologou, né? Acompanho a relatoria. Pois não, desembargador Emanuel, como vota Vossa Excelência? Pois não, senhor presidente, cumprimento a doutora aí, Erivanda. Juazeiro, Erivanda, o nosso Cariri. Senhor presidente, como disse a sua excelência o relator, não há indícios, né, nesse estágio processual de vício de consentimento. Né? Esse ponto é o ponto que eu considero mais importante para o desataque da questão. Entendeu? Então, é muito cedo para se conceder uma tutela da forma como foi concedida. Entendeu? Então, isso creio que vai ter que ter a instrução, né, a dilação probatória, como se falou muito hoje aqui, e eu já acompanhei sua excelência o relator, o sistema provisório
E mantém. Pois não. Então, anuncio o resultado do julgamento. Agravo instrumento conhecido e provido. Esteve no voto do eminente relator, decisão consensual. O julgamento está encerrado. Agradeço mais uma vez a presença da doutora Erivanda Cavalcante Mendes de Vasconcelos. Boa noite, doutora Erivanda. Agora é noite mesmo. Boa noite, doutora Erivanda Cavalcante. Então, chama a julgamento a apelação civil de Acopiara, apelante Maria Zilma Henrique, apelado Banco Pan S.A. Relator de Bador Carlos Augusto. Requeriu sustentação oral o Banco Pan, através da doutora Thaís Fernandes Antunes. Boa tarde, excelência. OAB, boa tarde, boa noite. OAB, Distrito Federal, 41.849. Fala pelo apelado. Boa noite, doutora Thaís. Não vejo a doutora Thaís, mas já ouvi. Boa noite. Boa noite. Doutora Thaís. Então cabe, né? As duas. O voto já está encaminhado aqui no sentido de conhecer e não prover a apelação. A votação já se encontra unânime. Eu indago se Vossa Excelência persiste no requerimento de realizar a sustentação oral ou declina. Não. Declina, excelência. Pois não, agradeço. E anuncio o resultado do julgamento. A apelação civil conhecida e não provida, a decisão unânime. O julgamento está encerrado. Boa noite, doutora Thaís Fernandes. Boa noite, obrigada. Por nada. Chama a julgamento agravo de Tianguá. Relator de Bador Carlos Augusto. Agravantes Anastácio Pereira Freire e Adriana Araújo Freire. Gravador espólio de Antônio Benício Freire. 063 2382 86 2022 806 0000 é o número do Sistema de Automação da Justiça. 268, da nossa ordem aqui. Requeriu sustentação oral. Requereram os agravantes. Está vendo, doutor Manuel Galba Vasconcelos de Aguiar Júnior. Galba Júnior. O vejo aqui, doutor Galba. Boa noite. Boa noite, excelência. Doutor Galba, podemos passar diretamente para a sustentação oral, sem leitura do relatório? Podemos, sim. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Tá ok, obrigado, excelência. Queremos desejar uma boa noite e parabenizar aí pela bela sessão. Boa noite. Eu acompanho desde o começo. A gente aprende muito aqui ouvindo Vossas Excelências, os nobres colegas. Queria aqui saudar a todos, na pessoa de Vossa Excelência, desembargador Mauro Liberato, doutora Sônia, Defensoria Pública, doutora Cristiane, e demais desembargadores, colegas, advogados, servidores deste tribunal e ouvintes. Para contextualizar, nobre desembargador, e até saudar aqui também o relator, doutor Carlos Augusto, mais uma vez aqui nos deparamos com a situação de uma briga de família envolvendo uma terra. Na cidade de Tianguá, existem muitos terrenos em que as famílias, quando se morrem os patriarcas, eles fazem uma divisão por equitativa da quantidade de terras. E assim não foi diferente em razão do espólio do seu Antônio Benício. Sendo que, no caso em específico, excelência, houve uma situação um pouco peculiar. Seu Antônio Benício, ele morreu e deixou um filho, o qual é o agravado deste processo, seu Henrique Parente Freire. Mas, curiosamente, seu Henrique Parente Freire, ele não mora nesse local, de modo que seu Henrique Parente Freire, ele nunca teve esbulhado a sua propriedade. Mas o que é que ocorreu, Vossa Excelência? Antes do falecimento do senhor Antônio Benício, que, por sinal, é irmão do agravado Anastácio Pereira Freire, e que tem como sobrinho Adriano Araújo Freire, também agravante deste processo, eles sempre, como irmãos e sobrinhos, eles compartilhavam ali de uma área comum, que, na verdade, é de propriedade, realmente, do senhor Antônio Benício Freire, mas como as terras haviam sido divididas de forma longitudinal, e antes mesmo da aquisição desse imóvel pelo senhor Antônio Benício,
existia ali entre os dois terrenos dos dois irmãos uma pequena servidão. Como se repousa aqui no processo, as folhas 28 e 39. Essa servidão, nobres desembargadores, ela sempre existiu, desde a aquisição da propriedade do senhor Antônio Benício, de modo que irmãos compartilhavam essa servidão para que ali pudessem fazer a travessia e o escoamento de uma produção de subsistência existente entre o senhor Anastácio e o senhor Benício. Mas, após o falecimento do senhor Antônio Benício, a ex-esposa, que no caso é a mãe do senhor Henrique, veio a tomar posse da residência, até por piedade que o filho deixou a mãe morar nessa residência. Mas, infelizmente, a mãe do seu Henrique não tinha um bom trato com o senhor Anastácio e o senhor Adriano. E assim sendo, nobres desembargadores, o que aconteceu? Essa servidão, apenas no ano de 2022, mais precisamente no dia 7/2 de 2022, ela foi abusivamente fechada e por mera deliberalidade pela mãe do senhor Henrique, que no caso não era mais nem a esposa do senhor Antônio Benício, falecido. E assim, ocorrendo essa discussão entre eles, acabou-se por fechar essa servidão que já existia há muitos anos. Se os senhores observarem o que consta do agravo, as folhas 28 a 46, ali nós temos umas imagens aéreas datadas de 2012 e de outros anos, até a data de 2022, 7/2 de 2022, em que não havia nenhuma interrupção ou nenhuma cerca existente entre o terreno do senhor Anastácio Agravante e o seu Adriano e do seu tio e irmão, senhor Antônio Benício. Mas, infelizmente, essa cerca foi posta e, em uma audiência de justificação prévia, feita na cidade de Tianguá, o juiz magistrado Acó entendeu, por meio apenas de testemunhas, de que ali havia um esbulho. Em nenhum momento, nobres desembargadores, se discutiu que essa servidão estava dentro do terreno do seu Antônio Benício. Essa terra realmente é do seu Antônio Benício, mas de modo amigável, amistoso, entre irmãos e sobrinhos. Essa propriedade, ela sempre existiu, essa servidão, inclusive datada do antigo proprietário, antes do senhor Antônio Benício. Não sei se os senhores têm conhecimento, não sei se algum dos senhores já teve ou tem alguma fazenda. Se a gente observar as folhas 31 dos autos, existe um morão. O morão é uma estaca mais grossa, que ela é posta ao final da demarcação de uma cerca. E esse morão, ele ainda continua no mesmo local há mais de 50 anos, e esse morão, ele demarca exatamente o esse dessa servidão amigável existente entre senhor Anastácio e o irmão Antônio Benício, falecido. Esse morão nunca foi retirado do local. Inclusive, quando foi feita a pavimentação asfáltica da cidade de Tianguá, onde liga o sítio Cajuaçu, onde se encontra fincado este imóvel, a referida cerca ainda ficou permanente lá no local. E as imagens, as quais foram colocadas no agravo, elas são claramente elucidativas, de modo que ali não se criou uma estrada nova. Essa estrada nova, ressalte-se, dentro do sítio do seu Antônio Benício, que era uma servidão amigável entre o irmão e o sobrinho, e entre os dois irmãos, ela sempre existiu. E ela existia para quê, Vossa Excelência? Para ficar mais esclarecido. O seu Antônio Benício tinha uma terra maior, ao passo que o seu Anastácio, o agravante deste processo, juntamente com seu filho, ele tinha uma terra menor, onde na frente ela era muito estreita, mas no fundo ela tem uma proporção muito grande, onde ali é que ele faz a produção, ali é onde ele planta
as suas lavouras. E essa estrada de servidão amigável entre os sobrinhos e tios, ela era sempre usada para poder fazer com que a produção do senhor Anastácio e do seu Adriano, ora agravantes nesse processo, ela tivesse como ser esquadra. Não existe outra modalidade para que seu Anastácio e seu Adriano possa conseguir tirar todas as benfeitorias, todas as culturas que ali são plantadas. Ou eles fazem por meio desta servidão, que sempre existia, reitero esse fato, ou então eles teriam que passar por ali de helicóptero para poder tirar. Fato que não existe essa possibilidade diante até mesmo do que não é razoável. Mas o que se pretende, Vossas Excelências, é que essa cerca seja retirada, que a servidão entre o sobrinho, hoje, na posse do espólio do pai, permaneça ali contida, que essa servidão ela permaneça até os dias aí à frente, para que o seu Anastácio ele possa continuar a usufruir da sua terra atrás e conseguir tirar a sua produção. Então, entende a parte da defesa do senhor Anastácio e do senhor Adriano, que a decisão monocrática ela foi um tanto assodada e precipitada quando ali tirou do seu Anastácio e do seu Adriano a possibilidade de adentrar no seu imóvel para poder escoar a produção. Reitere-se, doutos magistrados, que a casinha que os senhores podem ver aqui, as folhas 35, é a casinha do seu Adriano e do seu Anastácio. E essa estradinha que existe aqui entre essa árvore e a casa é a única forma como eles têm de passar nesse local. As imagens fotográficas do Google Earth que estão juntadas ao processo, todas elas denotam de forma clara que ali, antes mesmo da data do dia 7/2/2022, sempre existiu uma pequena estrada, não uma vereda simplesmente, mas uma estrada onde passava carros para poder fazer a escoação da produção do seu Anastácio e do seu Adriano. Então, a gente vem aqui em busca dessa solicitação, desse direito, que a gente entende que o seu Adriano e o seu Anastácio, eles têm isso como legal, até porque o senhor Henrique, hoje, nem mesmo mora na região, ele nem mora na localidade. Quem habita nesse imóvel é a sua mãe, que, por sinal, não é nem parte do inventário e não é proprietária ou tem qualquer parte dentro do espólio agravado. Esse é o requerimento, Vossa Excelência. Muito obrigado pela atenção. Pois não. Doutor, passa a palavra ao eminente relator de Bardo Carlos Augusto. Olha, senhor presidente, parabenizar aí o doutor Manuel Galba, né? Manuel Galba Vasconcelos de Aguiar Júnior, pela sustentação oral. Mas, com a devida vênia, eu tenho um entendimento contrário, Excelência. Não existe servidão legalmente constituída, existe uma mera autorização, entendeu? Digamos que precária, do possuidor dos agravados, do espólio. Eu vou pedir vênia para ler aqui rapidamente as duas questões em discussão. Definir-se a utilização de uma faixa pertencente ao espólio agravado para ter acesso aos fundos do imóvel dos agravantes caracteriza direito possessório decorrente de servidão de passagem e determinar se há inexistência de formalização da servidão e o fato de o imóvel dos agravantes não ser encravado justifica a manutenção da reintegração de posse deferida. O uso de uma faixa de terra por longo período, sem formalização de servidão de passagem, não configura direito possessório, especialmente quando o terreno do beneficiário não é encravado e possui acesso pela via pública. A passagem exercida por mera liberalidade do proprietário do terreno
não gera direito possessório, sendo legítima a cessação dessa permissão por parte do espólio titular do bem. O direito à passagem forçada prevista para imóveis encravados não se aplica na hipótese de terrenos que possuem acesso à via pública, como ocorre nos autos. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. É a manifestação, Excelência. Pois não. É o voto. Vereador Manuel, como vota Vossa Excelência? Pois não, senhor presidente. Cumprimento aí o doutor Manuel Galba. Manuel Galba. Estou vendo aqui. Vasconcelos de Aguiar Júnior. A matéria, como Vossa Excelência acabou de falar, é uma matéria sem nenhuma dificuldade. Não, esses senhores não têm direito à posse porque eles têm o acesso pela via pública, certo? Aí não gera direito possessório, tá certo? E também eles não têm, como Vossa Excelência disse, imóveis gravados lá na passagem, não é isso? Então, eu mantenho já o meu voto lançado no sistema provisório, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, do agravo de instrumento. Pois não. Recurso de agravo de instrumento. Como voto, senhor presidente? Também cumprimento o doutor Manuel Galba, parabéns, Vossa Excelência, pela judiciosa sustentação oral. Mas aqui, muito boa, realmente. Muito boa a sustentação oral. Mas o voto do desembargador Carlos Augusto, também, que numa linguagem simples, é muito tranquilo, sereno, trazendo experiência aqui do nosso tribunal, do STJ, né? Primeiro que não se trata um imóvel encravado, que há uma necessidade premente, né? Ou seja, só chegaria ao imóvel se passasse por essa servidão. Não, já que ele tem acesso à via pública, né? E aquele acesso também não gera direito adquirido, né? Digamos assim, a por ali transitar. Daí porque, seja por esse aspecto, seja porque tem um acesso à via pública, né? A uma passagem tranquila, né? Através do bem público que é a rua, que é a via. Daí porque eu acompanho a relatoria e anuncio o estado de julgamento. Agravo instrumento conhecido e não provido. Decisão unânime. O julgamento está encerrado. Desejo boa noite, mais uma vez, ao doutor Manuel Galba. Muito obrigado pela atenção. Bom trabalho a todos. Pois não, doutor. Agradeço também. Chama a julgamento a apelação civil de Cedro, apelante Selma Maria Ferreira de Souza, apelada Telefônica Brasil S.A. Relator de Badão Emanuel, 0200435575 228060066 é o número do processo no SAGE. Tá, não. 68 não está disponível. Pergunte a Priscila aqui, se nós mandei. Recreio citação oral apelante através do Dr. Cícero Augusto Pereira Bezerra, também com escritório no Juazeiro do Norte. O Cícero está presente? Boa noite, Excelência. Consegue me escutar? Boa noite, doutor Cícero. Tudo bem? De forma virtual aqui. 35. Doutor Cícero, boa noite mais uma vez. Doutor Cícero, o voto do relator, você se me permite, Badão Manuel? O voto do relator é no sentido de prover o recurso fixar a indenização por dano moral em R$2.000. Eu indago se Vossa Excelência ainda persiste em realizar a sustentação oral. Do Cícero? Presidente Mauro, tem uma questão em relação à sucumbência, né? Pois não, sem dúvida. Sucumbência fixada. Foi de forma recíproca. De 20%, majorando de 10% para 20%.
sobre o valor da condenação. Ok. Vou dispensar a sustentação, certo? Pois não. Então, doutor Cícero, a secretaria anota, declina a citação oral e anuncia o resultado do julgamento. Apelação civil conhecida e provida. Nos termos do voto emitido ao ator. Provida parcialmente, né, desembargador Manuel? É isso. Que o valor é parcialmente. Fixado em R$2.000, tem que fixado R$2.000 o valor e honorários, a sucumbência mínima foi reconhecida, honorários em desfavor da apelada em 20% do valor da condenação. O julgamento está encerrado. Obrigado, doutor Cícero. Boa noite, a Vossa Excelência. Realmente. Chama julgamento último agora, o número 100, agravamento de Fortaleza, agravante Eric Risato Pinho, agravada imobiliária Paulista Comércio Limitada, é de minha relatoria, é SAG 062 3700 74 24 806 0000. Requeriu citação oral ao agravante Eric, através do Dr. Antônio Macedo Coelho Neto, também de Juazeiro do Norte. Boa tarde, doutor Macedo, tudo bem? Boa tarde, não, boa noite. Boa noite, doutor Mauro, tudo bem? Como é que está, Vossa Excelência? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Macedo, Vossa Excelência pode passar direto para a citação oral? Posso sim. Então, Vossa Excelência está para falar. Pois não. Eminente desembargador Mauro Liberato, que é o relator desse processo, no qual saúdo os demais desembargadores aqui presentes, não poderia deixar de saudar também o desembargador Carlos Augusto. É bem simples o caso aqui, e como pelo adiantado da hora, eu vou ser bem breve. O fato desse processo em si trata-se de uma discussão em face de um apartamento desse meu cliente, o Eric, e em que foi marcada uma audiência de saneamento do processo e a gente não conseguiu, de fato, acessar o link no horário da audiência, no momento da audiência. E da nossa parte, imediatamente, nós peticionamos, informando o caso ao juízo, obviamente, inclusive em respeito a quem compareceu, bem como a justiça, e a data que foi aprazada. Certamente um outro processo foi deixado de ter sua audiência marcada naquele horário em face da nossa. Então, a gente justificou, provamos através de print que não conseguimos o acesso, pedimos uma reconsideração para uma remarcação do ato, e o juiz de primeiro grau ele nem remarcou, nem concedeu o pedido de remarcação dos autos, nem inclusive condenou em litigância de má-fé, uma multa por litigância de má-fé. Então, eu gostaria de requerer a Vossas Excelências, se fosse o caso, reapreciasse essa demanda em si, porque realmente não foi falta de zelo processual, foi realmente uma falha técnica que aconteceu por a gente não ter conseguido acessar. E diga de passagem que a nossa conexão não estava com nenhum problema. A questão em si pode ter sido na plataforma, sim, foi uma questão que foi ali à nossa vontade e de pronto nós peticionamos, não esperamos para bem depois, foi logo após o ato nós nos preocupamos em fazer essa consideração ao juiz de primeiro grau. Então, o pedido aqui, ele é bem breve e seria realmente para afastar essa multa que foi aplicada, Excelência. É o que eu tinha a sustentar. Muito obrigado. Pois não, doutor Antônio Macedo, eu cumprimento Vossa Excelência mais uma vez, parabenizo pela sustentação oral, sucinta, mas precisa, direto ao ponto, como diz o eminente desembargador decano Emanuel Leite Albuquerque. Mas aqui, e também é do Cariri, diga-se de passagem, né? Cariri, isso, caririense. Não é? Mas aqui... Tudo bem, doutor? Tudo bem, doutor? Doutor Macedo, nós temos um óbice, que pois não. É o conhecimento desse agravo instrumento. A matéria aqui ela se torna também tranquila, porque estamos nessa espécie recursal de Zé Ricardo, um agravo instrumento onde se ataca, se requer, como muito bem disse o eminente advogado,
se requer exclusão de uma multa que foi aplicada a título de litigância de má-fé. Então, essa hipótese, ela não está aqui abraçada pelo artigo 1015 do CPC. Nós sabemos que aqui é uma taxatividade mitigada, né, depois do repetitivo do FTJ. Naquelas hipóteses previstas na lei, não há nenhuma delas que diz pode-se intentar agravo instrumento quando se aplica uma multa de litigância má-fé de Bardoso Ricardo. Não há. E vamos para a exceção. Qual é a exceção? Quando houver um perigo da demora, ou seja, quando for inútil apreciar a pretensão na apelação vindoura, como preliminar da apelação vindoura, se for o caso, ou dentro da sua fundamentação. Então, aqui de Bardoso Ricardo, de Bardoso Caso Augusto, litigância de má-fé, nem chamamos nenhuma coisa nem outra, porque essa litigância de má-fé que foi aplicada, ela pode, sem problema nenhum, sem nenhum prejuízo algum, sem nenhum perigo da demora, sem nenhuma ineficácia, se deixar de ser apreciada nesse momento, lá na preliminar da apelação ou na sua fundamentação. Daí porque eu não estou conhecendo, de forma bem sucinta, não estou conhecendo desse agravo de instrumento. Perfeito, eu agradeço pela aula, excelência, foi muito boa, excelente. Está muito claro para mim. Bardoso Ricardo, como voto Vossa Excelência? Bardo Carlos? Acompanho Vossa Excelência. Pois não. Então, eu anuncio o resultado do julgamento agravo de instrumento não conhecido. Perfeito, excelência. Obrigado, doutor Macedo. Eu agradeço, eu desejo uma excelente noite a todos. Acho que eu estou sendo o último, né, hoje? Exatamente, Vossa Excelência é o último. Eu percebi que o Juazeiro, que é o melhor lugar do mundo, é encostado ao Crato, diga-se de passagem, teve um bocado de sustentação aqui hoje, né? Todas as virtuais foram do Juazeiro, por coincidência. Pois é. E eu acho que o doutor Carlos Augusto não deve estar lembrando de mim, mas eu estava falando com meu pai agora aqui no telefone, ele disse, diga a ele que eu estudei com ele no cursinho. Foi lá no Caso Carvalho, 1981. Aliás, 81, aliás, foi. Isso. Ele é médico lá no Tocantins. Não é isso? Isso. É exatamente. Macedo. Tá bom. Um abraço a todos. Bom trabalho. Foi um prazer. Então, agravo de instrumento não conhecido, decisão unânime. Tem um pedido de vítima, Bardoso Ricardo. Vossa Excelência está apto a proferir um judicioso voto? É não, de Bardoso Emanuel. Esse aqui, eu recebi o processo no final da tarde de segunda-feira. Não tive condições de... Pois não. Sim. Debruçar sobre ele, aí eu acho que vai ter que ser republicado, não é isso? Então, pedido de vista é o 350-0201-228-36-223-806-0112. Apelante Eleazar Ferreira Lima. Apelado Unimed Cariri, competente de trabalho médico. Relator de Bardoso Emanuel. Está com vista de Bardoso Ricardo. Ele renova a vista. Pode trazer na outra. Está no prazo. Ele pediu semana passada? Está no prazo regimental, Vossa Excelência. Não era, né? Então, de Bardoso Ricardo trará na próxima semana dentro do prazo regimental, o que eu acabei de discriminar. Processo não votado no sistema provisório. O 137, embargo de declaração. Bardoso Ricardo já viu os embargos? Acompanha a relatoria. No 137, não é isso? Bardoso Ricardo já acompanhou? 02-23-351-41-2021-806-0001/50.001. Embargante Rafael de Andrade Monteiro, embargada Sabrina Saboia Lima. É de minha relatoria, embargo de declaração conhecidos e providos. Decisão unânime. Temos 198. 198, falta o voto do desembargador Carlos e de Bardoso Emanuel, de relator de desembargador José Ricardo. Está no sistema o voto, Bardoso? Eu avisei que já acompanhou vocês tudo. É 198. Não, 198 você não falou que foi retirado de pauta?
A Bia falou que eu aguardasse o senhor, que tem um despacho pedindo uma diligência nos autos, e que eu aguardasse o senhor informar. Eu vou ter que retirar de pauta, vou votar. Então, agravo interno civil 063757985 do 23.806.0000/50 fica retirado de pauta. A pedido do relator. 203. Falta o voto do desembargador Emanuel. O desembargador Emanuel já disse que todos, né? Do desembargador Zé Ricardo. Então, ponto. Apelação civil, obrigado. 0258-409-18 do 22.806.0001. Apelante Maicon Emanuel Vidal Vieira, apelada MVC, Rota, das Emoções de Impedimentos de Turismo Limitado, do desembargador Zé Ricardo. Apelação civil conhecida e não provida. Decisão unânime. O agravo instrumento de Maracanaú, 062-17-7288-24-806.0000. Gravante é de SV, gravado JEMV, relator de desembargador Zé Ricardo. Conhecido e não provido. Decisão unânime, já que o desembargador Manuel anui com a proposta de voto do ambiente relator. Agravo de Tapipoca, gravante Enel, gravado José Lismar de Oliveira, relator de desembargador José Ricardo. Impedimento do Carlos Augusto. Faltando o voto do desembargador Emanuel e do desembargador Mauro. 062-4395-28-24-806.0000 é o número SAGE. Porque esse aqui é desembargador. Eu acompanho. Então, agravo instrumento conhecido e não provido. Grave interno cível 216. Deixa eu olhar aqui. 216. Eu tinha ficha já. Grave interno cível 062-4395-28-24-806.0000/50 mil. Gravante Enel, gravado José Lismar de Oliveira, relator de desembargador José Ricardo. Impedimento do desembargador Carlos Augusto. Votação assim contra unânime após o meu voto e agravo interno prejudicado. Resultado do julgamento unânime. 250. Falta o voto do desembargador Manuel, mas ele já examinou todos os feitos e reexaminou. Apelação Cid Fortaleza, apelante Banco Bradesco, apelado Francisco Glauco de Aguiar Pereira, relator de desembargador José Ricardo, 021-6633-28-2028-806.0001 é o número do processo. Recurso foi conhecido e não provido, decisão unânime. Apelação Cid Tapoca, apelante também apelado a Enel, apelante apelado Francisco Nacélio Rodrigues dos Santos, relatoria também de desembargador José Ricardo, pedimento do desembargador Carlos Augusto. Número é SAGE 0201-538-75 do 23.806.0101. Apelo da Enel, Companhia Energética do Ceará, conhecido e não provido. Apelo do senhor Francisco Nacélio, conhecido e não provido. Decisão unânime, julgamento encerrado. Apelação cívica Xerambinha, apelante Enel, apelado Francisco Gildeir Pinto de Araújo, relator de desembargador José Ricardo. Impedimento do desembargador Carlos Augusto. Votação já se encontra unânime, que eu anuo aqui com a proposta de voto. O desembargador Manuel também já esclareceu, que acompanha o relator. O resultado do julgamento, apelação civil conhecida e não provida, decisão consensual. Temos a apelação civil de Santa Quitéria. 310. Está faltando meu voto. Deixa eu examinar aqui. Matéria bem tranquila. Cirurgia ocular, parte que é material importado, contrato Vera. O objetivo da nossa decisão acompanha a relatoria, sentença mantida. Então, a apelação civil de Santa... apelação... Tem.
Isso é público notório hoje, né? Há muitos anos já isso, né? Apelação Cid Santana, apelante Maria da Guia Lira Cavalcante, apelante de Médio Fortaleza, relator de Bador Carlos Augusto. Recurso conhecido e não provido. Decisão agora é unânime e o número do processo é 0200-567-44-22-806-0160. Como eu disse, conhecido e não provido. 313. Preste consignado. Acompanha a relatoria. Apelação Cid Barbalha, 0201-057-29-2022-806-0043. Apelado Banco Bradesco. Apelante Antônia Valneide da Silva Damasceno. Voto relator é pelo conhecimento e provimento. Decisão é unânime. Mais algum? Vamos ver se dá tempo aqui. Dá tempo, doutora Sônia? Aqui mais uns 5 minutinhos. Dá tempo? Dá tempo? Vossa Excelência, quem É. Vossa Excelência está com quantos quilômetros do seu carro? 5.000. Eu acho que não chega a isso, não. Pois é, 4.000. Eu não vou para cima para não errar. É o 68, né? Colegas, eu liberei o 68. Ver se Vossas Excelências têm condições de apreciar nesse momento. 68. Eu já tinha liberado desde ontem, mas só que houve aquele bug, né? Não aparece para Vossa Excelência, mas está aqui no... Eu acompanhei, já vi. Do extra pauta. Plano de coletivo, reajuste por mudança de faixa etária, posterior ao cancelamento do contrato, perda do objeto não verificada. Fazido agora para na acolhida. Contrato anterior a 2004, aplicação da Zé. Quer deixar para a próxima semana, colegas, esse? Não? É. Vale passar para a reforma para fim de reconhecer a legitimidade da associação, para ficar no problema, bem como determinar a aprovação do percentual do resto aplicável. Eu estou reconhecendo que foi abusivo esse percentual, e mandando para a liquidação para ver qual é o índice justo. Ele foi cancelado, mas tem interesse, né? Porque havia isso. Isso. Pois não. Então é o 68, viu? 68. Reembolso, exatamente. Então é legítimo, tem interesse ainda, sim. Então, o resultado do julgamento, recurso conhecido e parcialmente provido. Os termos do voto do relator, decisão é consensual. Isso é o 68, viu? Eu já fiz o chamado dele, fiz não, né? Eu vou fazer. Deixa eu... Foi o primeiro deles aqui. Nós estamos com... Eu pensei que a gente fosse mais... De Vossa Excelência, tá, como recurso conhecido e provido, pelo que seja improvido. Pois não. Você dá uma olhadazinha. Certo. Apelação Cid Fortaleza, apelante de Médio Fortaleza, Sociedade Cooperativa Metrilidade, apelado Cícero Figueiredo de Assis, apelado Associação dos Servidores da Câmara Municipal de Fortaleza, ASCANFOR. É de minha relatoria, número é SAIS 0183-717-19-2013-806-0001. Recurso a preliminar foi acolhida, mas a preliminar, lógico que não encerra o feito. E na questão de fundo, recurso conhecido e parcialmente provido. O termo do voto do relator, a decisão é consensual, já que o desembargador José Ricardo Carlos Augusto anui uma proposta de voto. Sim, vamos olhar o 147, desembargador Manuel? 145 agora. 45. Não, mas... Pois não.
Companhia Energia do Ceará, Camila. Essa recusa de ligação na unidade, é responsabilidade do proprietário. Eita, cabeça agora, deixa eu ver aqui. Dar-lhe. Eu estou dando provimento mesmo, Vador Manuel. Conhecido e provido, confirmando a decisão do foi que determinou no passo da ligação de água na unidade consumidora. Hã? Oh, desculpe, de água não. É a cabeça, Vador. É a ligação na. Fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, recusa de ligação na unidade. Déficit de responsabilidade do antigo proprietário. É improvido mesmo. Não libere agora o. E tem um errinho lá no final também, Badona. Foi bom Vossa Excelência me alertar. Viu? Não vincule esse. Qual é o nome desse? 145. Não vincule, viu? Que tem uma retificação também no dispositivo, Badona. Lá consta água. E é energia. É isso. Eu vou fazer a retificação. Não vincula aí. Eu assino amanhã. Não tem nenhum prejuízo. Não é isso? Assina amanhã depois das retificações. Não vou vincular agora. É só botar um IEM. Não. E botar aqui energia. Mas tem aqui. A ligação de energia na unidade consumidora. Botar aqui ligação de tirar água da energia. É bem facinho, né? É porque que ficou. A gente pensa que ficou um pouco tudo, mas é porque eu estou confirmando a decisão interlocutora que liberou a tutela. Eu tive o cuidado de olhar se, na verdade, se o recorrente aqui, se realmente a Bador Manuel. Deixa eu ver. Mas a AN é o mesmo. Eu peguei um aqui do desembargador, aí a gente viu que, na verdade, que realmente que tinha requerente, mas que estava. Mas se foi a AN, como é que eu. Se for a AN, como é que eu estou concedendo aqui essa. Em prol do consumidor? Isso aqui não, tem que olhar. Não vincule, não. Tá entendendo, Bel? Tem que dar uma olhadinha aqui. Não vincule, deixa para. Para dizer que a responsabilidade não é da parte. Isso, que eu devo ter pretérito. E sim do antigo proprietário. Então, contra ele aqui. É improvido mesmo, não tem dúvida. Improvido, não tem dúvida. Aí bote só a energia. Improvido, não tem dúvida. Um votinho, não? Não, mas amanhã sai. Eu já voltei. O nosso desembargador aqui, a gente já viu. Aí era só sobre o dano moral. Exatamente. E o dano moral eu estava querendo só por conta. Vai ser recurso aqui. Vou olhar aqui mais com calma. Peraí. Ai. Não, Badona, agora eu entendi. Porque está equivocado quando constou no voto que foi concedido o efeito suspensivo. Na verdade, foi negado. Estou olhando aqui a interlocutória no agravo, entendeu? É improvido mesmo. Você não está favorável com essa? Não. É improvido mesmo, só que está equivocado aqui no dispositivo do meu voto. Isso. Não, além do improvido, está equivocado. Oh, meu Deus, eu vou tentar dos autos digitais. Eu voto. Além disso, está equivocado aqui. Não tem essa reforma da decisão guerreada. Pelo contrário, tem a confirmação. Entendeu? Então, não, tem um ajuste de fazer maior. Está todo mundo cansado? Está tranquilo. Isso aqui, o julgamento está correto. Negando provimento, colegas, vou deixar bem claro, negando provimento aqui o recurso da Enel, porque os débitos são pretéritos, não aqueles que poderiam cobrar, né, para justificar isso,
para justificar o corte, o famoso corte, a suspensão do fornecimento. É isso aí. Mas eu vou fazer só esse ajustezinho aqui no dispositivo, que já na emenda eu já corrigi. Então, colegas, tem mais aqui uma. O extirpado conflito de competência, eu já acompanhei de Bardão Emanuel. Conflito de competência número 1, relativo de Bardão Emanuel, conflito do estado do julgamento, conflito negativo de competência, conhecido, dando-lhe provimento da competência jurídica da 19ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, portanto, suscitada, decisão unânime. O registro de mesa e pauta já consta na relação aqui do nosso sistema, e são esses referidos. Não vou fazer referência mais a eles, não. Já está em conhecimento de todos. Colegas, todos os feitos que constam da publicação da pauta de hoje, que se encontram com votação indiscrepante no nosso sistema provisório, de votação provisória passam esses feitos para votação definitiva nesse exato momento, nos termos dos votos dos respectivos relatores. Alguma coisa, colegas? Com requerimento a fazer? Estou dizendo aqui a data do doutor aqui, viu? Que quando eu conheci teu pai, ele tinha um pouco mais, acho que não tinha 60 anos, não. Tinha não? Tinha não. Aí até o caveiro, vai estar consigo, vai. Isso é bom. Então, pois não. Eu acho que tinha mais que a idade. Não. Então, colegas, boa noite a todos. 79. Boa noite. Boa noite, doutora Sônia. Quem nos assiste ainda. A sessão está encerrada. E que Deus continue nos abençoando e iluminando. Até amanhã, para quem vai participar do órgão especial. Somos nós 4, né? Com certeza. A sessão está encerrada.